Hoje vamos entender o básico do que é o som e decibéis, além da importância dos cuidados com o nosso sistema auditivo, com nossas crianças e jovens, em função do que e como ouvem. Hoje é dia 22 de abril de 2021. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto. É uma quinta-feira e esse canal aqui fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e expansão da consciência. E às quintas-feiras eu trago para vocês temas relacionados a conhecimentos gerais, que são os conhecimentos que nos ajudam nesta compreensão de nós mesmos e do mundo. E eu já peço, né, para quem é inscrito aqui no canal, tal, me dá aquela forcinha fazendo os 3 Cs, que é curtir, comentar e compartilhar. E eu agradeço muito porque a plataforma do YouTube está ficando cada vez mais complicada, né? Tem muita concorrência, muita gente, então se você puder me dar essa força, é muito bom. E antes da gente falar aqui sobre música, continuando o tema da semana passada, eu quero deixar um enorme beijo para 3 aniversariantes muito especiais. O mês de abril é bem concorrido com aniversário. 3 pessoas assim que eu admiro demais, amo de paixão, que é a Sandra Panessa, minha amiga aqui de Peruíbe, o Carlos Alberto Magalhães e o Alberto Melo. Ambos trabalharam comigo na Latasa, isso lá no século passado, né? Então eu desejo para vocês muita saúde, muito amor, muita paz, muito tudo de bom. Bom, pessoal, na semana passada nós falamos um pouco aí sobre a importância da música, como que a música interfere na formação aí diretamente de quem nós somos, né? E daquilo que nós realizamos na nossa vida. E eu falei para vocês sobre algumas frequências que nos ajudam a meditar, a relaxar, estudar, enfim. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre os sons, né? Eu vou dar aqui algumas noções bem básicas, porque esse é um assunto bem complexo e bem extenso, mas o básico para a gente poder se posicionar diante ao som. Então, o que é o som e como ele é propagado? Eu vou até ler aqui para não ter problema. O som são ondas mecânicas propagadas em meios materiais, ou seja, nos estados sólidos, líquidos e gasosos. Assim que as ondas se movem, o som é criado, tá? Então, quando as ondas sonoras apresentam um padrão, nós podemos dizer que há assim uma harmonia entre elas. Um exemplo de um som que no caso aí se torna agradável de ouvir é a música, que é produzida através da combinação de 3 elementos: a melodia, que é a sucessão das notas musicais, a harmonia em si, que é a combinação de notas musicais tocadas ao mesmo tempo, como um acorde, por exemplo, e o ritmo, que está relacionado ao espaço entre as notas musicais. Então você tem a nota, uma pausa, a nota, uma pausa. E é muito interessante porque se não fosse a pausa, que nada mais é do que o silêncio entre as várias notas musicais, não existiria ritmo na música, né? Para vocês verem como o silêncio é uma coisa importante na vida da gente. E claro, pessoal, existem músicas, principalmente de uns tempos para cá, aonde essas coisas não conversam muito bem, sabe? Porque são músicas que não agradam aos nossos ouvidos, né? E aí a gente entra aí no caso do quando não existe essa periodicidade, né? E essa coisa de estar junto o ritmo, a melodia e a harmonia, nós temos uma dissonância, o que nós chamamos de ruído. Então nós podemos chamar muitas músicas que a gente ouve hoje aí de ruído ao invés de música. Então, o que acontece? Quando essas ondas, né, dissonantes atingem o nosso sistema auditivo, a gente sente um desconforto. Tá? Vamos colocar aqui só para vocês entenderem: um ruído, um som dissonante ou desconfortável, por exemplo, uma britadeira, um liquidificador, uma batedeira, enfim, sons que realmente a gente se incomoda quando ouve. E você já ouviu falar de decibel? Então, decibel é a unidade de medida da altura do som.
E é através dela que a gente consegue distinguir o quanto um ambiente é saudável ou perigoso para o nosso sistema auditivo. Porque vocês sabem que a partir de um determinado volume de som, que é medido em decibel, nós começamos, mesmo sem perceber, ter o nosso sistema auditivo danificado, o que pode causar uma perda auditiva ao longo da nossa vida. Então, na escala decibel, o menor valor, óbvio, é o zero, né? E ele foi considerado como um silêncio quase que absoluto. Então, esse aí é o zero. E aí, ele cresce numa escala logarítmica, os números, tá? Então, o que acontece é muito intensificado. Você sair do 0 ao 100 é um crescimento de volume assim enorme. Então, só para a gente ter uma ideia, alguns exemplos aqui. Uma biblioteca tem mais ou menos 30 decibéis de barulho, de som dentro dela. Mas uma biblioteca, a gente sabe, o ambiente é bem agradável, é propício ao estudo, é um ambiente que tem que ter silêncio mesmo, né? Mas sempre tem um ruído ou outro, então 30 decibéis. Uma conversa, quando você está conversando entre algumas pessoas, tal, 60 decibéis. Uma avenida, 85 decibéis. E, gente, vamos combinar que tem avenida aí que eu acredito que faz mais do que 85 decibéis, porque tem lugares que a gente entra em comércios que são abertos, né? E você dentro do comércio não consegue ouvir o que as pessoas estão falando, porque o barulho que vem lá de fora é ensurdecedor. Até tem essa expressão, nossa, é ensurdecedor. E ensurdece mesmo, né? Numa festa, 90 decibéis. Agora, é a partir de, porque tudo vai depender do tipo de festa, se é com música, que tipo de música está tocando, que altura essa música está tocando, quantas pessoas tem, se é num espaço fechado ou no espaço aberto, onde o som se propaga muito mais, né? Então vamos pensar aí numa casa noturna, num lugar barulhento, que fica todo mundo lá dentro ouvindo aquele monte de música, se chacoalhando que nem uns loucos, assim, ouvindo aquele que a gente costuma chamar de batistaca, né? Você imagina, com certeza é mais do que 90 decibéis. A britadeira e a serra elétrica, por exemplo, são 100 decibéis. E os aviões a partir de 140 decibéis. E é importante ressaltar, pessoal, que a partir de 85 decibéis, o nosso sistema auditivo já começa a ser agredido, a sofrer lesões. E como nós não percebemos isso, nós acabamos frequentando ambientes barulhentos, né, ao longo da nossa vida, e isso com certeza vai causando uma redução na nossa capacidade auditiva. E se você está passando por aqui, não é inscrito, mas está gostando do conteúdo, eu peço para você se inscrever, o botãozinho fica aqui embaixo, é fácil, é só clicar aí e acionar o sininho para receber as notificações. Então, pessoal, é muito importante que nós cuidemos do volume, da altura dos sons e dos ambientes que a gente frequenta, tanto daqueles que nós ouvimos, quanto daqueles que nós emitimos também, porque todos nós produzimos sons, entre aspas, fazemos barulho, certo? Especialmente de uns anos para cá, as pessoas elas estão utilizando muito o fone de ouvido. E o fone de ouvido é um negócio complicado porque ele está ligado diretamente lá no nosso sistema auditivo. Não existe nada, né? Ele vai lá dentro direto. E em função do aumento de trânsito nas cidades grandes, aquela coisa toda, as pessoas estão ouvindo muito com ai, caramba! Como é que chama o negócio aí? O fone de ouvido. Nossa, que absurdo. O fone de ouvido, porque elas aproveitam esses momentos que estão no transporte público, ou mesmo na rua, enfim, para estudar, para ouvir música, ou várias coisas. Só que o problema é que, além das pessoas estarem usando muito os fones de ouvido, elas estão usando num volume que já é agressivo para os nossos ouvidos, né? E muitas delas estão ouvindo músicas que produzem um som bastante agressivo.
e sons, músicas, entre aspas, né, que não agregam em nada para a parte mental dela. E isso está causando perda auditiva muito cedo. Eu vi uma vez, eu não me lembro se eu assisti ou se eu li aqui, que tem muitos adolescentes que já estão apresentando perda auditiva, porque eles jogam no computador, eles fazem uma série de coisas e ficam com o fone de ouvido grudado lá no ouvido o tempo inteiro. Tá? Então, nós precisamos tomar cuidado, principalmente pais e responsáveis, né, para cuidar dessas crianças, orientar, ensinar, porque as crianças, os adolescentes, os jovens já estão tendo perda auditiva por um hábito, um vício que não é saudável e que não é necessário ser praticado o tempo todo, tá? Tem gente que não tira o fone de ouvido do ouvido, né, gente? Isso daí é uma coisa muito, muito complicada. E, infelizmente, a maioria desse pessoal ouve músicas que não favorecem o desenvolvimento mental, né? Aquelas músicas que programam a mentalidade para uma mentalidade fraca, de pobreza de espírito, né? De massificação, de lixo. Inclusive, isso eu conversei com vocês na semana passada. Então, a gente precisa ter esse olhar, ter esse cuidado, tanto para com os outros, quanto para conosco também, caso você seja um adepto do fone de ouvido sem parar. E aí, você já parou para pensar nos sons que você emite? Porque todos nós fazemos barulho, todos nós produzimos sons, né? Então, você é daquele tipo de pessoa que pensa que para que os outros te ouçam você precisa gritar? Sabe aquela pessoa que vive falando alto, que não consegue conversar num volume adequado, né? Que numa reunião de amigos ou mesmo numa reunião de trabalho tá sempre gritando, falando alto, porque acredita que ninguém vai dar atenção para você se você não falar num volume normal, não estiver bem, né? Como que você se relaciona no seu falar com as pessoas? Né? Eu vejo coisas acontecendo, né, em comércios, nos lugares aonde você não acredita. A pessoa fala tão alto. Existem famílias aonde o falar alto é um hábito. Quer dizer, você está dentro da sua casa, está ouvindo o que as pessoas estão conversando 3 casas para lá da sua, né? Isso é uma coisa extremamente desagradável, porque além de incomodar o outro, você está se expondo. E existem pessoas que, além de falar alto, têm um timbre de voz extremamente agudo. Então, eu, particularmente, quando estou na presença de uma pessoa assim, eu não consigo prestar atenção. Parece que o meu cérebro desliga. O Tico e Teco falam assim: não queremos saber, não estou entendendo, eles simplesmente desligam e eu não consigo prestar atenção no que a pessoa está falando, de tão alto, às vezes muito rápido, tudo embolado, uma coisa na outra. Então, assim, pessoal, vamos parar para dar uma olhadinha, prestar atenção como que nós falamos com as pessoas, como que nós conversamos dentro do nosso ambiente de trabalho, com a nossa família, porque isso reflete diretamente no mundo que está à nossa volta. Outras coisas também é a quantidade de barulho que você produz dentro da sua casa, não só falando, né? Você é daquelas pessoas que batem porta, que batem panela, assim, que sabe que não tem cuidado com nada, tá sempre pisando muito forte no chão, principalmente se você mora em apartamento, né? Que vive fazendo barulho, né? Nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade e não é porque eu estou dentro da minha casa que eu posso fazer o que eu quiser, porque o que eu quiser pode estar interferindo no outro. Então, é necessário que nós tenhamos esse olhar, como eu estou me comportando, né, perante os outros, porque no fundo somos todos um. Então, o que o vizinho está fazendo na casa dele pode estar interferindo na sua vida,
né? E você é o vizinho de várias pessoas também. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos pensar. E se a gente identificar, putz, eu sou uma pessoa barulhenta, eu sou uma pessoa que provoca muita muvuca, deixa eu começar a me habituar a falar mais baixo, a tomar mais cuidado com as coisas que eu faço, o volume do som que eu ouço, tanto na sua casa quanto dentro do carro. No caso, o carro, né, é a mesma coisa da moto, né? Desse povo que passa com moto fazendo um barulho danado. Isso já é um problema relacionado à personalidade da pessoa, né? E indica muito sobre ela. Para quem conhece um pouco, né, de psicologia humana, sabe que as pessoas que precisam chamar a atenção de alguma forma, no caso aqui nós estamos falando de som, é porque tem alguma coisa ali que está faltando, então ela precisa se sentir de uma determinada maneira e o barulho que ela provoca para ela é uma coisa legal. Mas isso já é um outro assunto. E como eu sempre digo, o conhecimento, quando aplicado à sua vida, né, ele liberta você, ele te leva a níveis de consciência mais expandidos e, no fim das contas, isso tudo aí é chamado de autoconhecimento. E eu deixo um convite aqui para você, às terças-feiras, me acompanhar lá no meu Instagram, às 19h45, eu estou fazendo lives de aproximadamente meia hora de duração para falar sobre as terapias alternativas, que é uma playlist que eu tenho aqui no canal. Terça-feira agora eu entrevistei a Dominique Góes, ela falou sobre aromoterapia, tá? O vídeo já tá aqui no canal, então toda terça-feira eu tô por lá. Eu queria fazer aqui, mas eu não tô conseguindo fazer as lives no YouTube, ainda mais com convidado, então eu tô fazendo lá pelo Instagram. E aqui embaixo na descrição você tem uma série de links e eu deixo hoje a indicação especial aqui do link do treinamento Enneamind do professor Marcos Trombetta, tá? Tá aqui, ele tá aqui, né? Que nos ensina a nós entendermos a nossa personalidade, entendermos como a nossa mente funciona, entender como que funciona o processo de prosperidade na nossa vida. É um treinamento maravilhoso. E tem também outros links da plataforma, da loja da mente com as reprogramações mentais, de indicações que eu deixo aqui embaixo. Enfim, eu tô deixando algumas coisas nos cards aqui também e no final do vídeo, tá? E vamos para a nossa mensagem de hoje, que, claro, é ligada à música. E é uma frase do Daniel Barenboim. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é um pianista e um maestro argentino que hoje está com 79 anos e mora em Berlim já há muito tempo, né? E eu conheci o Daniel através do querido senador da República, que infelizmente faleceu há alguns anos atrás, o Arthur da Távola. Ele tinha um programa na TV Senado que chamava Quem Tem Medo de Música Clássica, e esse programa era maravilhoso. O Arthur da Távola era uma pessoa assim de uma delicadeza, de uma sensibilidade, apaixonado por música de qualidade. Eu aprendi muita coisa com ele e foi lá que eu conheci o Daniel. E a nossa frase é: música é constante renovação. Cada vez que alguém toca, traz ao mundo um novo som. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Eu sou Sofia Golfeto. Muita paz e muita luz. Namastê e um beijo para vocês. Tchau!